Oi, oi! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pertinho da Ná. Aqui nós traçamos estratégias para o seu emagrecimento. É isso mesmo, eu pego na sua mão e caminho com você rumo ao seu emagrecimento. Eu sou Nayara Simão e o tema do vídeo de hoje é Fantasmas do Emagrecimento. Então, nesse vídeo eu vou te ajudar a responder a pergunta: por que eu não consigo emagrecer? Isso acontece com você? Acontece com alguém à sua volta? Então vamos descobrir o porquê isso acontece? Então, o que são fantasmas do emagrecimento? Os fantasmas do emagrecimento são todos aqueles pensamentos que assombram o seu emagrecimento. Isso mesmo, eles te paralisam ou faz com que você fuja da sua alternativa, da sua missão de emagrecer, do seu propósito, vamos dizer assim. E esses fantasmas podem ser externos ou podem ser internos, depende de onde está vindo. E vamos descobrir de onde vem cada um deles. A gente precisa descobrir porque quando a gente descobre, fica mais fácil de resolver esse problema. E aí, assim, ele não vai mais assombrar o seu emagrecimento e você vai permitir que isso aconteça de maneira adequada. Então, os fantasmas internos são todos aqueles que muitas vezes as pacientes chegam para mim e falam assim: ai, eu não tenho determinação suficiente, ou ai, eu não tenho dinheiro para comprar determinado alimento, ou ai, é tudo aqueles ais internos. São todas aquelas desculpas que vêm de dentro da gente. Então, esses são os fantasmas internos. E os fantasmas externos? É aquele tipo de: come só mais um pedacinho, não vai ter problema não. Ou tem festa no final de semana, festa de ano novo, confraternização, festa de carnaval, festa de Páscoa. É tudo que vem de fora para impedir que seu emagrecimento aconteça. E agora, daqui em diante, a gente vai traçar estratégias para você saber lidar com esse tipo de fantasma para que ele não te assombre mais e seu emagrecimento aconteça de maneira efetiva. Eu sei como você se sente em relação a esses fantasmas. Eu sei porque eu convivo com isso, que muitas das minhas pacientes trazem isso para consulta, e eu sei também porque eu já passei por isso. Eu já passei por esse medo do que as pessoas vão pensar, se eu começar de novo um processo, o que as pessoas vão pensar se de repente eu desistir desse processo de novo. E parece que as pessoas falam assim: coitadinha, já vai de novo querer emagrecer, já vai de novo gastar dinheiro com isso. Já para, isso daí não passa de um fogo de palha. E muitas vezes você está deixando de atingir o seu resultado por medo do que as pessoas vão falar, vão pensar, vão te criticar. Eu te entendo, é normal que isso aconteça, mas aqui eu quero que você entenda como um presente, uma orientação que eu vou te dar agora. Talvez você não está alcançando o seu emagrecimento por medo de fracassar, ou ainda, quem sabe, por medo do que as pessoas vão pensar. Só que as pessoas vão te criticar ao ver você em movimento. Já ouviu dizer que o prego que mais se destaca é o que mais leva martelado? Exatamente. Elas vão te criticar mesmo, porque muitas vezes elas não têm a atitude, a iniciativa que você está tendo. Então, o convite aqui é que você dê o primeiro passo. Porque se você ali na frente desistir, se você ali na frente fracassar, elas não vão lembrar. Vai passar, porque elas estão preocupadas, ocupadas com os resultados dela. A crítica só vai vir enquanto você estiver em movimento. Então, o que eu quero te dizer aqui hoje é que se você tem um propósito, seja de emagrecer, seja de trocar de casa, seja de trocar de carro, sei lá, qualquer objetivo que você tenha, faça em silêncio. Mas faça, não se permita ficar no lugar que você tá por conta de o que as outras pessoas vão dizer, porque a hora que você não atingir o resultado e elas estiverem atingindo o resultado delas, elas não vão vir: ai, Ana, Maria, Joana, você quer ajuda? Vai vir. Então, faça por você, faça pela sua família, faça pelos seus filhos. Talvez essa pessoa que te critique ou que te desafie esteja dentro da sua casa, mas às vezes é uma
forma de ela dizer que te ama, uma forma de ela dizer que se preocupa com você. Até essa forma de desafio, essa forma de, de novo, ó, não vai conseguir. É uma forma de incentivo. Aí você vai falar assim, ai Nayara, mas isso é um incentivo? Cada um tem um jeito, cada um tem uma formação, uma educação, um jeito de dizer. Então, tenta levar isso numa forma mais leve, porque aí você encara como um incentivo, como uma válvula que vai te impulsionar até atingir o seu resultado. E tá tudo bem. E aqui eu quero te trazer uma reflexão. O que você vai perder se não se permitir emagrecer? E aí, pensou? E eu quero ainda fazer uma outra pergunta. O que você vai ganhar se permitir emagrecer? Aí você vai falar assim, ué Nayara, tá maluca? Não é a mesma resposta? Não é a mesma resposta. Sabe por quê? Uma resposta vai ser positiva, o que você vai ganhar, e a outra resposta vai ser negativa, que você vai perder em relação ao seu emagrecimento. Então, o nosso cérebro entende tudo, ele é muito inteligente e o sistema dele é de defesa nosso. Então, se você vai perder algo, ele não vai permitir que aquilo aconteça, sabe? Ele vai querer que a gente sempre ganhe. Então, procura sempre pensar o que você vai ganhar ao emagrecer. Procura pensar sempre como um prêmio. O que você vai alcançar por conseguir emagrecer? Usar uma roupa, brincar, passear no parque, se sentir com a autoestima melhorar na hora de namorar, perder a vergonha. O que vai acontecer se você conseguir alcançar o seu emagrecimento? O porquê você quer emagrecer é muito além da saúde. Eu sei que a gente só costuma pensar em saúde a hora que perde ela. Então, qual é o motivo além da saúde que vai fazer você entrar em movimento hoje? Qual é o motivo que vai fazer você planejar a sua semana? E aí, de repente, você me fala assim, ai, Nayara, mas eu já fiz de tudo. Eu costumo ouvir muito isso em clínica, costumo ouvir muito isso nos grupos de emagrecimento, nas minhas mentorias online, e é o que eu vou ajudando as pessoas a darem passos. E aqui eu vou te contar quais são os principais fatores que talvez te impeça de emagrecer e você precisa traçar uma estratégia para alcançar isso. E se você tem dúvida, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar com a sua alimentação, com comportamentos que talvez estão inadequados para você alcançar o seu emagrecimento. Então, na descrição desse vídeo, vou deixar o link da minha página. Você vai rolar até o final, lá vai ter uma caixinha onde você vai deixar sua dificuldade, sua dúvida, sua sugestão e deixa também seu e-mail, que assim que possível eu vou entrar em contato com você para te ajudar com isso e não ter mais nenhum fantasma no seu emagrecimento. Então, vamos descobrir quais são esses fatores? Então, o primeiro fator que talvez esteja impedindo o seu emagrecimento de acontecer é a alimentação. Muitos pacientes chegam para mim e falam assim, ai, Nayara, olha, mas eu como tudo certinho, eu como tudo adequado e eu não estou conseguindo emagrecer. E aí, a hora que eu aplico uma ferramenta que eu uso aqui na clínica, aí a gente identifica aonde está o erro, o que pode ser melhorado. Às vezes não é só um erro, mas algo que pode ser melhorado. De repente, consumir em um outro horário mais estratégico. Então, isso vai de pessoa para pessoa, porque cada um tem um horário, cada um tem uma disciplina. Tem pessoas que topam determinadas coisas, tem pessoas que não topam. Quer um exemplo? Eu amo abacate. Só que eu vim descobrir isso depois de um tempo. Eu gosto dele com tomate, com limão, com salzinho ou guacamole. Mas tem gente que não topa nem ver, nem com leite condensado se colocar a pessoa gosta. Não tô falando que é para comer com leite condensado. Só tô dizendo que tem pessoas que gostam mais de uma coisa, tem pessoas que gostam menos de outra coisa. Então, a alimentação é a base para o seu emagrecimento. Então, a gente precisa identificar o que você gosta, o que você topa experimentar e qual o horário colocar cada alimento. O segundo fator é o intervalo.
Então tem pacientes que a gente usa o jejum intermitente. Tem pacientes que já não é viável, mas se você identificar lá no seu processo de autoconhecimento e você verificar que o seu organismo não permite longos períodos de jejum, essa não é uma estratégia adequada, porque no próximo horário vai te dar uma compulsão e você vai comer mais do que você precisa, você pode ter uma crise de hipoglicemia. Então, parte de todo esse processo é o autoconhecimento e mais para frente a gente já vai falar disso. Então, um fator é a alimentação, outro fator é o intervalo que você tem entre uma alimentação e outra. De repente no seu trabalho não pode e tá tudo bem, então a gente traça uma outra estratégia. Então, o que você pode fazer dentro da sua realidade para que você não tenha intervalos tão longos, se esse intervalo te fazer sentir mal. Como eu tô dizendo, tem pessoas que o jejum intermitente é super viável, tem pessoas que já não é tão viável assim. Um outro fator é a atividade física. Se faz ou não faz atividade física. E qual a consequência dessa atividade física no nosso organismo? Porque de repente você faz atividade física. Até atendi uma paciente esses dias que estava acontecendo isso. Ela falava assim, né, mas eu faço muita atividade física e eu não tô perdendo peso. E aí eu vou te dizer, você não pode ficar atento também só ao peso. A gente precisa verificar a composição corporal. Então, porcentagem de gordura, porcentagem de massa magra. O que aconteceu com ela? Não estava diminuindo o peso na balança, mas estava diminuindo porcentagem de gordura e aumentando massa magra. Essa troca é muito válida e não representa somente na balança. É preciso um exame mais detalhado para verificar esses avanços que a gente está tendo. Então, já são 3 fatores que podem estar atrapalhando o seu emagrecimento na balança, os números. Então, tem que estar sempre atento à alimentação, aos intervalos e à atividade física. Será que essa atividade física está sendo ideal para você? Então, é coisa de você conversar com o personal, com quem vai fazer a recomendação da sua atividade física, o que é ideal para você, o que é melhor, o que é mais vantajoso. Outro fator que talvez impeça que seu emagrecimento aconteça seja a baixa porcentagem de massa magra. E por quê? Porque são os músculos que mais consomem energia no nosso organismo. Então, uma boa estratégia é diminuir a porcentagem de massa gorda e aumentar a massa magra, porque assim o seu gasto energético vai ser maior, ou seja, o que você consome vai ser gasto rapidamente de maneira adequada ali para que as funções do seu metabolismo aconteçam, para que as funções aconteçam de maneira adequada. Uma outra situação também, um outro fator é a idade. Idade, isso mesmo. Estudos demonstram que acima dos 30 anos o metabolismo já dá uma caída, principalmente se for mulher. Isso mesmo, são muitos hormônios, muitas interferências, então são ciclos menstruais, tem muita coisa interferida, muita coisa envolvida para que talvez o seu emagrecimento não esteja acontecendo. Mas para isso é necessário uma investigação mais a fundo. Então não estou passando nenhum diagnóstico. Eu precisaria te ajudar aí individualmente para conseguir diagnosticar ou quem sabe pedir uma ajuda de uma equipe multidisciplinar, de um médico, quem sabe, né, de um endocrinologista, para a gente identificar qual está sendo o seu problema. E por falar em mulher, hormônio, o sexo é outro fator que vai indicar a sua facilidade ou não de repente emagrecer. Isso é muito individual, mas geralmente os homens têm a tendência de emagrecer mais rapidamente. Por quê? Porque eles têm mais massa muscular. Então, e também não tem toda essa questão de hormônio que nós mulheres temos. Então, não se compara. Muitas vezes eu atendo casais e a primeira coisa que eu falo é: Maria, não se compara com o José, porque cada um é cada um. Então pode ser que o marido perca 3, enquanto a esposa perca 1 quilo na semana. Então é individualizado, apesar dos dois ali estarem se ajudando, estarem se incentivando, a gente precisa respeitar essa individualidade. O que vai fazer a diferença no seu emagrecimento, ou se é homem ou se é mulher, é a constância, é a decisão de realmente querer emagrecer.
A outra questão é a água. Essa semana eu ainda atendi uma pessoa que ela falava assim pra mim, Nayara, eu não bebo água. Eu bebo 2 copos de água, um cedo e um de tarde. E eu não sinto vontade de tomar mais água. E aí eu fui explicando pra ela e eu vou explicar pra você também. É muito importante que você consuma água. Lembra que lá no começo eu falei sobre o primeiro fator, sobre a alimentação? Uma alimentação saudável vai ser rica em fibras, rico em alimentos integrais. E se você optou por uma alimentação saudável, rica em todos esses componentes e não ingerir uma água e não ingerir a quantidade ideal de água, vai travar tudo no seu organismo, vai piorar ainda a situação. As vitaminas não vão ser transportadas de maneira adequada, então uma série de complicações acontece. Parece algo tão simples, mas a água é fundamental. E tem uma continha bem básica para você saber quanto de água você precisa por dia. É simples, é só fazer 35 ml vezes o quilo de peso. Então, por exemplo, vou fazer aqui para você saber. Eu peso 58 quilos vezes 35 ml, eu preciso tomar 2 litros e 30 por dia. Mas aí você vai, de repente você fez a conta aí, percebeu que precisa tomar 3 litros de água. E aí você vai falar assim, nossa, mas que absurdo, eu não consigo tomar nem 4 copos, eu vou tomar tudo isso aqui. E aí eu vou te dizer, começa aos poucos até atingir esse resultado que você precisa de água, beber esse tanto de água que você precisa. Lembre que para fazer uma viagem de 500 quilômetros, você precisa andar os 100 primeiros quilômetros. E tá tudo bem, o importante é você ir verificando que tá dando avanços, que tá tendo resultado. E aí você vai me falar assim, mas eu não gosto mesmo de água. E eu vou te falar, ninguém mais para te entender do que eu. Eu tive muita infecção de urina quando eu era criança, porque minha mãe falava, toma água, toma água, toma água. Eu tomava? Não tomava porque eu não gostava. Eu sentia ânsia ao tomar água. Então, se você tem essa sensação, bem-vinda ao clube do meu passado, porque hoje já não é mais assim. E aqui eu vou te contar como fazer para não ter mais ânsia de água. Vou te contar uma estratégia que funcionou para mim. De repente, funciona para você também. E já funcionou com muitos dos meus pacientes. Então, se eu puder te ajudar, vai ser um prazer. Eu pegava a polpa que fazia o suco, essa polpa que vem congelada, ela é natural, não tem conservante, não tem nada. E aí, eu batia ela em 2, 3 litros de água. E aí fazia com que eu tomava aquela água ao longo do tempo. Isso era uma água saborizada. Você pode fazer isso também colocando fatias de abacaxi, folhinhas de hortelã. Você pode também colocar gengibre se você não for hipertenso. Se você gostar, é uma boa alternativa. O que não pode fazer é, eu sinto ânsia, eu não vou tomar não. Porque aí o seu emagrecimento não vai acontecer. E pode ser esse o fator. Já pensou se estiver faltando água para você emagrecer? E aí você não tá tomando um presente de Deus para o seu emagrecimento e você não tá fazendo? Já pensou que ruim? Um outro fator ainda é a temperatura ambiente. Aí você vai falar pra mim, tá loucona? O que isso tem a ver? É isso mesmo. Dias frios, a tendência é que o nosso organismo mantenha a temperatura corporal. E nisso, ele vai precisar acelerar para te manter protegida. Então, se de repente você vive numa cidade mais fresca, a sua tendência é de ter um metabolismo mais acelerado. E eu vou te falar sobre a história da minha paciente. Ela já deixou até relato em Facebook, foi muito bacana ter participado dessa transformação dela. E eu vou te contar para você identificar os fantasmas dela e como ela usou esses fantasmas para superar esses desafios, esses fatores que eu te falei. Água, idade, sexo, para superar tudo isso aí e alcançar menos 36 quilos. Isso mesmo, não foi da noite pro dia, levou em torno de 1 ano para ela alcançar esses 36 quilos. Mas uma reflexão que eu já quero deixar aqui para você também é que o ganho desses 36 quilos foi muito mais que 1 ano. Foi ao longo de 10, 11, 15 anos para alcançar esses 36 quilos. Então, tudo tem que ser de maneira gradativa, de maneira com que você vai se sentindo melhor, que aquilo vai se tornando um hábito. Então essa minha paciente, ela tem um filho que mora com ela, né? E o esposo.
E sempre eles jantavam fora, saía para uma recepção fora. Então aí já entra o fantasma externo, que é o marido que gosta de comer fora, o filho que gosta de um doce, e ela tem mais que 45 anos, ela é mulher, então tá vendo os fatores que atrapalham ela? Então, além dos fatores, os fantasmas externos. E sabe o que ela não teve? Ela não teve o fantasma interno. Ela teve por bastante tempo, mas a partir do momento que ela falou, eu vou superar isso, ela fez de tudo para que isso fosse superado de uma maneira leve, de uma maneira que ela passasse ao longo do ano inteiro. Carnaval, Páscoa, festa junina, aniversário da mãe, aniversário de casamento, casamento de filha, tudo isso e alcançou esse emagrecimento. Não foi todos esses fantasmas externos que impediu que ela alcançasse o emagrecimento dela. E sabe por que isso aconteceu? Porque ela realmente estava decidida. Ela não precisou de nenhum fator da saúde ter um indicativo para que ela resolvesse mudar. Ela resolveu mudar por ela, pela autoestima dela, pela transformação que ela sofreu. E quer saber de mais uma coisa? Ela também não tomava água, porque ela trabalha viajando. E aí ela falava assim pra mim, eu lembro que no começo do tratamento ela falou assim pra mim, Nayara, mas como que eu vou tomar água, sendo que eu tô na estrada, eu não tenho vontade de tomar água, e depois eu não tenho onde parar pra fazer xixi, o que eu vou fazer? E aí a gente foi adaptando a rotina dela. Sabe o que não pode fazer? Dar desculpa. Isso mesmo. A desculpa é colocada à frente assim, ó. E aí você não consegue enxergar qual é o próximo passo, porque ela tá impedindo. Tá vendo aqui? Você não tá me vendo. Então a desculpa funciona assim. Ela te impede de ver qual é o próximo passo. E depois dessa história que eu te contei, eu quero te convidar a olhar para a sua história, para a sua realidade. Será que os fatores não estão influenciando esses fantasmas de aparecer ou não? E como assim? Será que de repente você não está usando o seu metabolismo lento e fazendo com que o seu fantasma da falta de determinação venha acabar com esse fator? Então, o meu convite hoje é para que você coloque aí num papel pelo menos cinco fatores que estão atrapalhando o seu emagrecimento. Seja ele idade, seja ele sexo, seja ele alimentação, eu não sei qual é a sua realidade. E aí você vai me dizer assim, e por que disso? E qual benefício eu vou ter com isso? Porque é olhando para o estado atual que você vai conseguir traçar o estado desejado. Porque muitas vezes a gente está no loop do dia a dia, da correria, e a gente não para nem para olhar para nós, nem para pensar qual é o estado desejado do nosso corpo. A gente tem tantos sonhos, tantos estados desejados, e será que se você não parar para olhar um pouquinho para você, será que você vai ter saúde para viver todos esses planos, todos esses sonhos que você tem de estado desejado? Então, o meu convite para você hoje é que você olhe para você, como é a sua realidade. Então, esteja disposto a olhar com vulnerabilidade. E o que é isso? Olhar livre de julgamentos, livre de cobranças. Como é que você se encontra hoje? E aí você vai falar para mim assim, por que vale a pena eu investir tempo nisso? Por que vale a pena investir dinheiro, de repente, em contratar um profissional para me ajudar com isso? Porque eu vou te falar, evoluir dói, crescer machuca, deixa de aquele sapato, deixa de servir, então a gente precisa de repente buscar outros territórios. Isso realmente é desconfortável e a sua mente tem a tendência de querer, lembra que eu falei? De te manter num lugar quentinho, num lugar confortável. Então você precisa pensar nesse investimento de tempo, de repente de dinheiro, como algo que vai ser não um gasto, mas sim um investimento para que o seu resultado seja alcançado de maneira eficaz e duradoura, porque de repente você vai até conseguir no começo, mas você vai ter ânimo, você vai ter motivação, você vai ter garra, vai ter alguém ali comprometido com o seu resultado para que ele realmente aconteça. Então, como superar os fantasmas internos e os fantasmas externos?
você vai conseguir superar eles através do autoconhecimento. Porque se não for através do autoconhecimento, você vai emagrecer só para o casamento de fulana, só para poder ir para a praia, e aí isso daí é momentâneo, não é definitivo. E a minha proposta para você é um emagrecimento definitivo. Então, para que não aconteça mais o efeito sanfona de ir e voltar, ir e voltar. Então, eu não quero que isso aconteça mais com você. E é por isso que eu estou aqui. E como faz o autoconhecimento? Como acontece todo esse processo? Dentro do meu método em 8 tem um módulo inteirinho falando sobre determinadas áreas da vida, mas aqui eu quero compartilhar com você um pedacinho. Eu quero te convidar. Lembra que eu falei para você citar os 5 fatores que mais te incomodam? Então faça isso. Olha para você, vê qual está sendo a sua maior dificuldade. Feito isso, o que você pode fazer para superar esses desafios? Então você vai me dizer, por exemplo, assim, o meu intervalo de alimentação não está adequado. Eu sempre fico espaçado. E aqui eu quero te deixar uma sugestão. Será que não dá para você deixar lá na sua gaveta um mixinho de castanha? Será que não dá para você, de repente, optar por uma fruta mais rápida? Ou quem sabe uma vitamina que vai ficar ali, vai ser mais fácil de você ingerir dentro da sua realidade. O que você pode fazer? Não gosto da água, então eu já trouxe uma alternativa. Saborize essa água. Mas eu sou mulher, meu metabolismo tá lento. Tem muitos alimentos que a gente consegue colocar para fazer com que seu metabolismo acelere. Além disso, se você colocar uma atividade física, vai ganhar massa, seu consumo energético vai ser maior, naturalmente vai acelerar esse metabolismo. Lembre-se sempre de nunca se esquecer que você tem que ter cuidado se for diabético, se for hipertenso. Isto são informações, são orientações gerais. Então, nada de sair por aí praticando, a Deus dará e falar que ouviu eu falando, hein? Eu tô dando orientações gerais para melhorar a sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a sua autoestima. Então, feito o autoconhecimento, olhando para a sua realidade, você vai conseguir superar todos esses fantasmas que assombram aí o seu emagrecimento, que te assombra de usar aquela calça. E aqui eu quero te deixar mais um alerta. Isso mesmo, efeitos colaterais do autoconhecimento. E aí você vai me falar assim, mas até agora eu tava falando que autoconhecimento é bom, que é isso, que é aquilo, e tem efeito colateral? Tem, é isso mesmo. Tudo que é em excesso sobra. O autoconhecimento é a mesma coisa. Então, se você não tiver uma dosagem para o autoconhecimento, pode ser que isso vire uma cobrança que vai ser algo, vai ser realmente um fantasma aí, que de repente você vai estar achando que vai estar te ajudando, mas em determinado momento você vai ver que só está te prejudicando. E quando isso acontece? Acontece quando você passa a olhar para determinadas áreas da sua vida e ver, para eu alcançar o meu emagrecimento, eu tenho que melhorar a quantidade de água que eu tomo, eu tenho que colocar uma atividade física, mas aí, eu não tenho roupa, então eu preciso comprar roupa para ir para academia e, então eu tenho que traçar um horário para ir para academia também. Então eu tenho que investir dinheiro nisso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e aí vira uma bola de eu tenho que, e aí você identifica que tem vários pontos de melhoria, e aí vira uma bola de neve assim que ela te sufoca e você não consegue sair do lugar. Então é nesse momento que o autoconhecimento vai ter esse efeito colateral. Então é fazer com que você fique estagnado. E aí tudo que eu falei de autoconhecimento vai cair por terra. Mas não é que o autoconhecimento faz mal, mas sim a forma que de repente você está encarando. Todos nós temos pontos de melhoria. Todo mundo tem. Então, é normal. E não é só um ou dois, não. É de balde que tem pontos de melhoria. Eu tenho pontos de melhoria. Você tem pontos de melhoria. Sua mãe, seu pai, seu filho, seu avô, seu marido, sua esposa. Todo mundo tem pontos de melhoria. É a forma que a gente vai identificar isso, que a gente vai ter de leveza. Então, é um processo. É um aprendizado. Então, coloca aí quais são os 3 principais pontos de melhoria
que vai fazer com que você alcance o melhor resultado na sua saúde, no seu trabalho, no seu casamento, por onde você pode começar. E aí, feito isso, a hora que você alcançar e verificar, olha, eu já estou conseguindo tomar mais água, eu já estou conseguindo encaixar uma caminhada 3 vezes por semana, olha, eu já estou comendo mais salada. E aí, qual é o próximo passo que você pode dar para facilitar que tudo isso aconteça de maneira adequada? Não vai me fazer uma lista de 10 pontos de melhoria e aí você não vai nem saber por onde começar e quando começar. Então, começa hoje mesmo, e vê quais são os 3 primeiros pontos que você vai dar foco, que você vai dar prioridade. Porque tudo que a gente foca, expande. Agora, você imagina se eu focar em 10 pontos de melhoria, vai expandir, vai virar 100. E não vai virar nada porque você não vai dar os primeiros passos. Combinado? Então, revisando esse vídeo de hoje, falamos sobre os fantasmas internos e os fantasmas externos. O que você pode fazer quando vem daqui de dentro para fora e o que você pode fazer de fora para dentro. Então, se você estiver focado realmente no seu emagrecimento, nessas 3 coisas que você decidiu que vai colocar de prioridade, o que vem de fora não vai te influenciar. Como, por exemplo, uma festa. Você vai para a festa, você não vai deixar de ir na festa, mas como vai ser seu comportamento diante da festa? Será que você vai tomar água, de repente uma água com gás, de repente uma água saborizada, ou de repente você vai tomar o seu refrigerante? Tá tudo bem, você só não pode tomar o refrigerante como se não existisse amanhã, como se não existisse balança, e aí você vai se frustrar no dia seguinte. Então, qual vai ser seu comportamento diante desse fator externo, que é a festa, que é a confraternização? Será que dá para consumir alguma coisa antes de ir, para você já não ter aquele excesso de fome? Qual é a sua atitude em relação ao fantasma interno? O fantasma que você vai precisar, de repente, motivar todo dia. Será que você pode se comprometer em assistir um vídeo meu todo dia para te resgatar, para te fazer ter mais energia? Será que você pode contar com a minha ajuda? Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para participar do seu processo de transformação. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo, você só não pode ter medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer, porque responsável pelo seu resultado é somente você. Então, se permita viver essa transformação, se permita viver essa nova realidade. Ninguém mais que você merece passar por isso. Então, se eu ajudei você a espantar esses fantasmas aí que costumam te rodear, já se inscreve aqui no meu canal, dá um joinha para eu saber que eu tô participando do seu processo de evolução aí em relação ao seu emagrecimento. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que todos os dias tem conteúdo novinho para você. Então, eu te vejo amanhã. Um super beijo, tchau!